Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. O vídeo de hoje é o seguinte, como eu falei pra vocês, é, eu, eu fico, eu vejo na internet muita gente assim, nossa, é teoria da conspiração, para, isso é teoria, você é doido? Eu vejo muita gente falando pra mim, pra outras pessoas, e em geral, com um monte de gente acusando, é sempre violência, na internet é sempre batendo forte, a pessoa não vem debatendo. Você pode pegar, presta atenção, qualquer debate no Facebook, uma pessoa debateu com a outra. A partir da segunda resposta da pessoa, tem ironia, sarcasmo ou deboche. Não tem como. Não existe. Você não vai ver na internet um debate, uma discussão que não termina em sarcasmo, ironia ou deboche. Um dos três, dois dos três ou os três. Então, você sempre vai ver. As pessoas, elas sempre partem para ironia, para sarcasmo e para deboche. Beleza, melhor do que terminar xingando, xingando, ameaçando. Então, melhor. Solta uma ironia, solta um sarcasmo, solta um deboche, melhor do que um discurso de ódio. Melhor pra mim. Pra você eu não sei. Pra você talvez a ironia, melhor do que a ironia, a minha ameaça. Me xinga, mas não venha com deboche pra cima de mim. Eu conheço um monte de gente que prefere uma ironia, prefere uma ameaça. Minha ameaça que vai me bater, mas não vem com ironia pra cima de mim, não. A minha ex-namorada era assim, ela falava, Renan, me xinga, mas não vem com ironia nem com sarcasmo pra cima de mim. E era muito difícil. Mas enfim, lógico, né? Fala, vem com xingamento pra cima de mim, eu xingo assédio, aí vou preso. Então é melhor ironia e sarcasmo, não dava pra cair na dela. Mas enfim, vamos falar de teoria. Teoria da conspiração. Eu vejo programas alienígenas do passado. Alienígenas do passado eu vejo muito, tem 500 episódios de alienígenas do passado. Se for passar todos os episódios é um ano passando. Um episódio por dia, não, dá muito, é muito grande. Alienígenas do passado, segredos da Bíblia, falando aquele de Jesus, em busca de Deus, History Channel. O History Channel tem um monte de programas que é pura teoria da conspiração. Fala da Área 51 e fala de um monte de coisa. E é engraçado que é o seguinte, lá em país bom, em país com uma população, uma cabeça... Não vou nem falar da população, eu vou falar num país onde a lei é bem feita, não que a lei funciona, que a lei é bem feita, que a lei, a Constituição, ela foi bem pensada, o governo ele não liga de criar de deixar passar um programa que cria teorias em cima do governo. O programa, ele duvida, ele critica o governo, ele fala, será que o governo não esconde informações? Será que o governo não tem áreas secretas? Será que o governo não cria doenças? Será que grandes empresas tem a gigante dos alimentos? Foi ontem que estava passando, gigante dos alimentos. Tem aquele, o gigante, como é o nome? Tem o brasileiro que fala da família Matarazzo e tal, que é o gigante. Ai, qual é o nome? Alguma coisa da indústria. Gigantes da indústria, alguma coisa assim. E tem dos Estados Unidos, falando da Hershey's, M&M's, falando de várias empresas, que é o gigante dos alimentos. Então você vê, falando dos Rockefeller, dos Rothschild e tal, dos Bilderberg. Então, eles incentivam, tem um programa que incentiva as pessoas a acreditarem em teorias da conspiração. Eles provam que existe, tem o próprio documentário do Netflix, The Family, Democracia Ameaçada, falando da família, que não sei o que. No Netflix tem um monte de documentário que mostra acordos entre países, segredos da energia nuclear, por que tanta cagação de regra para cima de carro elétrico, já tem um documentário falando sobre isso. Então tem um documentário do Michael Moore, que ele vai para a França e tal para mostrar que os países europeus em muitos pontos são 1000 vezes melhor que os Estados Unidos, que ele vai na fábrica da Ducati, que ele mostra que os funcionários da Ducati almoçam 2 horas, que criança na escola pública de pai da França, Itália tal, nunca tomaram Coca-Cola na vida, e que tomam água, e que chefe faz a comida deles, e que não sai, ele pega nas escolas americanas e mostram como é que é a alimentação.
Então, o problema é que é um gordinho de óculos tal, e de bonezinho. Então, ele, normal, o governo não liga fazer documentários duvidando do governo, questionando o governo, mostrando é, que políticos falaram certas coisas e foram hipócritas e tal. Tem um programa só para falar disso. No Brasil, não. No Brasil, se você duvida do governo, teórico da conspiração, negacionista, você está negando a mídia, você está negando a ciência, você está negando livros. Mano, país de primeiro mundo faz um monte de documentário para questionar o governo. Questiona o governo, questiona o governo, questiona o governo tem coisa escondida, o governo faz isso, e grandes empresas faz isso, grandes empresas faz aquilo, o tempo inteiro. Até que agora tá no Discovery Turbo. Mas eu tava vendo hoje de manhã, eu acordei às 4 e pouco da manhã, que eu dormi bem cedo ontem, e fiquei assistindo. Tava passando, se eu não me engano, era Gigante dos Alimentos, tal. Tava passando mais um episódio que eu já tinha visto. Que era, acho que era o último episódio do Hershey's contra outra empresa lá a Mars, eu acho que é a Mars, que queria vender uma receita, e a Hershey's não comprou, se não me engano, e tal, e a Mars começou a crescer muito, acho que é alguma coisa assim, se eu não me engano foi esse episódio. Então, lá é normal, lá as pessoas, pô, eu tô vendo aí que é um documentário que tá falando de teoria, beleza. Tipo, a pessoa duvida, é normal você duvidar do governo, é normal você duvidar das grandes. No Brasil é crime. No Brasil não pode. No Brasil, se você questionar, pô, a empresa está fazendo isso por uma questão estratégica, por uma questão malandragem, isso aí é esperteza. Não, que isso, Renato? A grande empresa ela está fazendo porque ela tem muito amor no coração. O CEO da empresa é tão bonzinho, mas o governo está fazendo isso para criar intriga. Não, Renan, que isso? O governo só quer ajudar o povo. Em país de primeiro mundo, tem questionamento de que o governo faz uma coisa para foder uma pessoa, para foder um grupo, para foder uma certa coisa. Tava tendo um documentário uma vez que um político criou uma lei em menos de um ano, um estado praticamente foi à falência. Um estado praticamente. Por que o estado foi à falência? Uma empresa só comprou quase 80% das terras do estado. Uma empresa só. Aí depois de anos, mais de 30 anos, isso em 1910, 1920, depois de mais de 30 anos descobriram que foi um acordo entre a empresa e o governo, que ele fez a empresa fez um acordo com o governo para criar uma lei que faliu o Estado, ela foi e comprou um monte de terra, tanto é que a fábrica deles lá tem mais de 5 milhões de metros quadrados, a fábrica dessa empresa. Então, lá, lá num país honesto, que é mais, dizem que ser mais honesto que o Brasil, que a lei é melhor do que no Brasil, existem esses acordos, mas no Brasil não. No Brasil não existe acordo debaixo dos panos, no Brasil não. No Brasil, se a empresa está fazendo é porque realmente ela quer defender um grupo. Mano do céu, será, vocês entenderam onde eu quero chegar? Porque lá fora, no Japão tem documentário falando de Fukushima, falando de acordos que fizeram em Fukushima. Já tem documentário falando, não tá na TV, mas tá na internet. Eu vou descobrir, eu vou pegar o nome. Eu assisti uma vez, bem pouquinho. Assisti 20 minutos e pau, é 1h50, eu acho. 1h50 para falar de um acordo que provavelmente em um mês de documentário não consegue mostrar tudo. Em 1h50, para mim, documentário de 2 horas falando de uma coisa não é 5% daquilo. Não é 5% do que engloba aquilo. Então pode passar um documentário 2 horas. Para mim, Renan, é 5 10, no máximo 10% do que realmente tudo está por trás. Eles podem falar aquilo. Imagina o que eles não podem falar, o que o governo corta, o que a emissora corta, o que é. Mano, assim, pra mim, o que o governo fala, o que o governo solta, não é 10% do que realmente acontece lá no calabouço do governo. Lá dentro do governo, o que sai na mídia, pra mim, não é 10%. Não é 10% do que rola lá dentro. Acho que foi o Enéas que disse uma vez ou algo parecido. O Enéas disse: a população brasileira vai morrer sem saber o que rola lá dentro. Acho que foi o Enéas que disse isso. Então,
Teve até aquele Campos lá, que era um cara de direita, que ele falou a mesma coisa também. Ele falou, a população brasileira vive iludida, porque vê TV, lê jornal, vive iludida. Porque lá dentro as coisas acontecem, nunca vai sair pro povo, nunca vai sair. O que eu falei num vídeo aí, 30, 50 vídeos para trás. Presidente, governador, prefeito faz reunião com empresários, ninguém sabe o que eles conversaram, ninguém sabe. Reúne dono de tal empresa, reúne, fica lá 5 horas reunido numa sala, sai, e aí o que vocês conversaram? Conversamos melhorias para o Brasil. Ah, jura? 5 horas falando de melhorias para o Brasil? Ah, mentira, como você é bonzinho. Ai, Deus, obrigado por ter reuniões secretas. Muito obrigado. Ah, meu filho, pelo amor de Deus, só se você for muito otário para acreditar em reunião para cuidar do povo, né? Tem que ser muito trouxa. Tem que ser muito otário mesmo, tem que ter muito se fuder. Eu pagar mais imposto mesmo, pra acordar pra vida. Então tá faltando água bater na bunda na hora que você caga. Então tá difícil. Então é isso que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo sobre teoria. Eu poderia falar muito mais aqui, mas senão os vídeos vai ficar longo, chato pra cacete. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, se vocês têm algum livro para indicar, alguma matéria, alguma coisa assim também que eu leia, pode ser em inglês, enfim. Vocês podem mandar para mim que eu posso ler, estudar também. Eu estou um pouco sem tempo, mas eu posso ler também, estudar sobre e talvez fazer um vídeo aqui falando um pouco mais ou complementando esse vídeo. Então é nóis, tamo junto, um abraço, até a próxima.